Renascença. A par com o mundo. Muito bom dia, bom fim de semana. Sexta-feira, dia de Visto de Fora. O Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, há muito a viver em Portugal, estão sempre atentos à atualidade e é isso que discutem nos próximos minutos numa conversa moderada pela jornalista Anabela Góis. Bom dia a todos, meus queridos amigos. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora. Begonha, Olivier, agora que já sabemos que o confinamento está... Bem, parece que o Olivier está aqui com problemas. Estás a ouvir-nos, Olivier? Alô, Olivier? Estás a ouvir-nos? Bem, a Begonha está, vamos avançar. Eu estou. Vamos sim. avançar então. Begonha, agora que já sabemos que o confinamento está para durar, mas que vamos poder comprar livros no supermercado, e sei que vocês os dois são ávidos leitores. A Begonha, como é que vês esta decisão do Presidente e do Governo permitirem a venda de livros nos supermercados, mas não nas livrarias, nem sequer para as chamadas vendas ao postigo? Para min foi moito difícil de perceber. Quero confesar que eu teño unha boa amiga que dona dunha editora, da editora Orfeo, unha editora independente, e sei que o está a pasar moito mal, e envío desde cá un cumprimento, un beixiño moito grande a todas as persoas, os editores, a todas as persoas do sector, as persoas das librarías. Mas para min foi difícil, como dicía, de perceber, porque non entendo, é dizer, pódese vender nos supermercados libros de texto, libros para crianzas, e non se pode vender ao postigo, que eu gosto tanto desa expresión portuguesa que non existe en español, ao postigo, non é? É dizer, podes encomendar, imaginen, non percebo, porque se tú, por exemplo, podes facer unha encomenda, seguranza, igual que faces unha encomenda nos grandes armazéns, por exemplo, cadeas de supermercados, podes facer unha encomenda, penso eu, dun libro nunha pequena libraría, e depois ir buscar e que os donos da librería tamén se encarreguen de limpar, de ter tudo con segurança para evitar qualquer tipo de contagio. Non percebo por que se pode vender. Isso não é possível. Bom, vamos ver se o Olivier já nos está a ouvir em condições. Olivier? Bom dia. Bom dia. Percebes a lógica desta decisão sobre a venda de livros só nas lojas que já estão abertas e não nas livrarias? Era uma medida bastante impopular em Portugal, curiosamente porque nos outros países, lá está, era uma medida bastante bem aceita pela população. Agora, é evidente que a questão que se podia colocar aqui, é ou não concorrência desleal, e segundo ponto, porque que as livrarias não são consideradas como, os livros, nesta fase do confinamento, não são considerados como um bem essencial. Bem, vamos avançar no Visto de Fora. Se me permitirem, eu ponho um exemplo. Se nós podemos comprar um jornal, por exemplo, não é? Ir ao quiosque e comprar um jornal, pôr as mãos, comprar, por que não podemos comprar um livro numa pequena livraria? Deixo isto cá. Fica a questão. Bom, vamos avançar. No Visto de Fora temos sempre espaço reservado aos temas da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E no plano europeu tivemos esta semana uma meia-culpa da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, sobre o processo de vacinação, admitindo que subestimou os problemas na entrega das vacinas por parte dos laboratórios. Surpreendeu-te, Begonha, e achas que esta desculpa explica tudo? Com certeza que non explica todo. Está moito ben que ela se teña desculpado, non é? Eso sempre é un bon sinal. Penso é sinal de educación e sinal de que se recoñecen os problemas que son máis do que evidente. Mas non serve dizer eu subestimei isto e pronto, e xa está. Non é así. Realmente cá houve unha falla moito grave, moito grande, que nos está a perxudicar a todos. Non só estamos a viver en Portugal, mas está a acontecer exactamente igual na España, imagino que na França e en moitos países europeos. Por tanto, como dicía o meu pai, agora, moito ben, mea culpa, mas agora vamos traballar. E o que tende a facer a Europa agora é traballar en equipa e pensar que e aprender dos erros e
tentar evitar que isto aconteça outra vez. Olivier, Ursula von der Leyen disse que a ciência foi mais rápida do que a indústria. É um argumento válido, porque a verdade é que outros países, como é o caso do Reino Unido ou de Israel, foram também mais rápidos do que a União Europeia. Sim, eu acho que ela tem razão quando diz isto. Está bem claro que a ciência está mais rápida que a indústria porque falta capacidade de produção das vacinas neste momento na União Europeia. Agora, eu diria que Ursula, como ela não foi eleita pelo povo diretamente, ela não tem que prestar tantas contas como isso. Imagino, porque neste momento a União Europeia está claramente a falhar. Neste processo das vacinas. Mas como diz muito bem a Begonha, uma coisa é a minha culpa e agora tem que se trabalhar absolutamente. E contei-vos nas últimas semanas uma história inacreditável com uma vacina francesa que vai nascer em princípio no final do ano, numa empresa de biotecnologia que fica na minha região, na Bretanha. E soube recentemente que Boris Johnson foi o primeiro a visitar este laboratório. E este laboratório conseguiu o financiamento para perseguir a sua investigação através do dinheiro da Inglaterra. Portanto, muitas vezes podemos criticar Boris Johnson com razão, mas neste caso estamos a ver o grau, a velocidade das vacinas na Inglaterra. Ele foi o primeiro a visitar esta empresa francesa e a fazer a primeira encomenda, algo que falhou redondamente a França e, de uma forma geral, a União Europeia. Portanto, antecipou-se. E agora que o atraso na vacinação foi assumido, como é que se pode recuperar, Begonha? O que estaba a dizer, agora é traballar en equipa, e tamén dicía ontem, eu gostei da mensaxe tamén do primeiro-ministro, do Antonio Costa, precisamente porque agora o que se tende a facer é recuperar o tempo perdido. E entón, para iso, primeiro, os laboratorios, penso que a Unión Europea e os diferentes países teñen mesmo de presionar muitísimo e con firmeza aos laboratorios a moitos intereses económicos, como todos sabemos que da parte dos laboratorios, porque moito diñeiro en xogo. Por tanto, a Europa ten forza suficiente para presionar, porque acontece unha coisa importantísima, e é que se non se vacina a população europeia antes do fin de verão, por iso é tan importante salvar agora todos estes meses e evitar a expansão da pandemia, mas se non se vacinar o 70% da população europeia antes do fin de verão, realmente non vamos gañar inmunidade de grupo. Por iso é moito importante presionar os laboratorios e que os diferentes países recebamos as vacinas o antes possível. Olivier? Sim, depois mais transparência. Isto é importante, por exemplo, divulgar claramente os contratos que foram assinados com os laboratórios, aumentar a produção industrial, mas eu diria que esta transparência é importantíssima e depois não andar a inventar números, mas isto não é só a União Europeia, que também são os nossos países respectivos, não é? Com 70%, 80% em setembro vacinados, e depois cria-se expectativa e depois sabemos que há atrasos e os governantes têm que ter algum cuidado com os números. No caso das vacinas da AstraZeneca, vários países europeus, incluindo Portugal, decidiram que, pelo menos para já, não vão ser dadas a pessoas com idades mais avançadas por falta de garantias de eficácia, embora a Organização Mundial da Saúde tenha dito esta semana que estas vacinas podem e devem ser usadas também nos mais velhos. Será mais um exemplo de cautela excessiva na União Europeia, Begonha? Eu quero dizer cá que recibín este relatório, envioume o relatório unha colega e amiga miña da cadena COPE, Paloma García Ovejero, correspondente en Londres, mesmo en tempo real, para eu poder ver e depois analizar nos meus artigos e cá. E realmente eu penso que o relatorio da Organización Mundial da Saúde é moito explícito. Recoñece a verdade que non se teñen feito moitos testes, digamos, previos, experiencias para ver si é bon ou non é bon para idosos, mas clarifican e especifican en varias ocasións que é bon, é mesmo bon, ou boa a vacina da AstraZeneca para os idosos, para as persoas maiores de 65 anos. Entón eu penso que neste caso, se as vacinas realmente van vir, e no caso
caso de Portugal van vir moitas vacinas da AstraZeneca, sí que se debería vacinar as persoas de máis idade, sobre todo porque é mellor vacinar, pensemos, é mellor vacinar do que non vacinar. Entón, se vamos ter as vacinas, é mellor non perder moito tempo. É verdade que no caso de Portugal vaise optar por vacinar persoas de menos idade, ou no caso de España, mas o importante é vacinar. É mellor estar algo protegidos ou quase protegidos do que non estar nada protegidos, penso eu. Olivia, concordas? Sim, concordo. Mas agora, eu acho e repito que absolutamente tem que haver, ao nível industrial, grande esforço por parte das empresas e haver maior ligação entre os laboratórios. Por exemplo, o laboratório francês que falhou completamente, redondamente, o laboratório Sanofi, tem absolutamente que ajudar, e já está nos planos, os outros laboratórios para aumentar, que é a urgência absoluta na Europa, a produção industrial das vacinas. E quanto à evolução da pandemia, a verdade é que há sinais positivos em vários países, não é? Portugal até está a evoluir favoravelmente, mas um dos melhores exemplos é a Espanha, Begonha. Sí, efectivamente. Mas eu penso que aquí há varias coisas. Primeiro, aquí tamén non se trata só de dizer se faz ben ou non se faz ben ou tal. Aquí tamén ten moito a ver con a forza do virus, as variantes do virus nos diferentes países. Está clarísimo que no caso de Portugal a variante que entrou, o que nós dicemos en español a cepa británica, entrou moito cedo e entrou moito forte, o dicen todos os especialistas. No caso de España, por exemplo, nesta terceira onda, é verdade que non entrou con tanta forza, mas si entrou, lémbrense, con muitísima forza, como aconteceu na França ou na Italia, na primeira vaga, non é? Na primeira, no marzo pasado. Por tanto, é verdade que en España foi máis fácil combatir esta, ou está a ser aínda máis fácil, mas atenção, porque aquí agora vamos ter un teste moito importante este domingo, acho que vamos falar de aquí a nada disto, na Cataluña, con as eleições regionais, para ver se realmente há máis contagios ou non de aquí uns días, mas, sin dúbida, nas diferentes regiões de España ainda continúan e moito as restrições, muitísimo, é dizer, non há un confinamento tan generalizado como no caso de Portugal, mas posso dizer que en xeral as diferentes comunidades autónomas teñen neste momento moitas restrições e é para continuar. Por exemplo, ontem o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, Núñez Feijóo, diz que pelo menos na Galiza van continuar as restrições até maio, portanto, e en moitas comunidades autónomas españolas. E França, Olivier, manteve a estratégia um pouco arriscada de não ir para um novo confinamento, como é que está a correr nesta altura? Sim, uma estratégia super arriscada, mas a ideia de Macron é ganhar tempo, porque lá está para não afundar ainda mais a economia. A grande questão é que neste momento, até a data, os números não são assim tão maus como isso, não houve uma explosão de casos, mas a qualquer instante, e verifica-se também hoje uma notícia de variante sul-africana e brasileira no leste de França, a qualquer instante isto pode mudar, mas de facto é algo super arriscado por parte de Macron. As lojas, por exemplo, não essenciais, continuam em França abertas. Gostava de ouvi-los ainda sobre as eleições na Catalunha, de que a Begonha já aqui falou, que vão ser no próximo domingo, em plena pandemia. Isso tem causado também alguma polémica. Begonha, em termos políticos, o que é que pode sair destas eleições? Pois está todo moito confuso. Eu acho que non se está a destacar moito na imprensa portuguesa, nos media portugueses, isto das eleições na Cataluña, mas é que é un laboratorio isto. Van ser moito importantes estas eleições e poden ter unha leitura tamén nacional en termos de España. Por qué? Primeiro, porque está a ser moito caótica, a diferenza de Portugal, e isto teño de dizer aos nosos ouvintes da Renascença, o que é a organización previa das eleições. Digo cá, e isto é incrível, que van poder votar presencialmente os positivos de Covid. Están a ouvir ben? Van poder votar, van poder ir aos colexios unha hora determinada, non é?
e isto está a causar moitísima polémica. E depois, non há tanta protesao, eu pelo menos o que estou a acompañar e a ver, como no caso de Portugal, que se organizou ben. En termos políticos, como preguntabas, há unha confusao total porque as sondaxes están a falar de moitísimos indecisos e entón houve onte unha noticia que criou moita polémica. Por qué? Porque todos os partidos independentistas se xuntaran, digamos, asinaran un documento para dizer que depois deste domingo, se tiver cualquier tipo de hipótese de formar goberno, eles non van para nada dialogar e se coaligar con o PS do Salvador Illa, que lembro era o anterior ministro de Saúde, que agora é candidato e é o principal favorito a gañar. Por tanto, podemos ter dois escenarios, un goberno independentista, ou podemos ter ao Salvador Illa do Partido Socialista gañador, que vai ter de dialogar coas forzas de centro-direita, Ciudadanos e o Partido Popular. Então, a ver que é o que acontece. E tu, na tua opinião, Olivier, o que é que podem dar estas eleições na Catalunha? Bom, para além do enorme risco no que se refere à pandemia, não é? Sim, para já é uma eleição super interessante porque vai ter muitas leituras, não só a nível regional como a nível nacional. Mas a Catalunha pode provar novamente a nova tendência, eu diria que hoje em dia na Europa, e o governo regional de Madrid aconteceu o mesmo, ou seja, o partido que chega antes não consegue formar um governo, porque em Madrid, para se não esquecer que foi o PS que chegou no primeiro lugar, mas não conseguiu formar uma maioria, enquanto o PP chegou no segundo lugar e conseguiu. E, portanto, eu acho que, em princípio, o PS... Não, é ao contrário, Olivier. Sim, ao contrário, desculpa. Gañou o Partido Popular de Rajoy, mas no caso mas foi o Partido Socialista que tirou do governo. Não estou a falar do governo regional de Madrid. Do governo. Sim. Do governo regional de Madrid. Ok. Desculpa. Ganhou o PS, em primeiro lugar, e o PP conseguiu. Não estava a me referir à eleição nacional. E, portanto, a Catalunha, isto é uma tendência que também conhecemos em Portugal com a geringonça, pode acontecer isto, que seria uma dor de cabeça, como é evidente. Vamos então aguardar. São 10h36, estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá já sabemos, vamos então continuar confinados, pelo que diz o Governo pode ser ainda por mais um mês ou até mesmo até ao fim de março, se os números da pandemia a isso obrigarem. Não corremos o risco de exagerar agora na duração do confinamento, Begonha, quando noutras alturas as medidas terão sido demasiado permissivas? Varias coisas. Primeiro, está claro, e isto é assim, que vamos continuar confinados até o fin de marzo. Se nós analizamos en termos de comunicación as mensaxes de ontem moito parecidas, cada cual con as súas diferenzas máis bastante próximas, do primeiro ministro portugués e do presidente da República, coinciden e están a preparar ao povo e a Portugal para que continuemos confinados até a Pascua. Pascua quando é? No final de marzo. No fin de marzo. Os alumnos dos diferentes colexios non van ter máis do que 2, 3 días, 4 de ferias de Pascua. Por tanto, até abril vamos continuar, dígase como se dizer, confinados e penso eu que escolas fechadas. A mensaxe de ontem foi tamén moito clara en que non é momento de pensar en desconfinar. Por tanto, eu penso que neste caso há varias coisas. Si se protexer a economía, si continuar a haber axudas, mas axudas de verdade, as persoas que máis están a sofrer neste momento, que iso é fundamental para depois manter os empregos, o confinamento neste momento é moito lóxico. Por qué? Porque non serve de nada, e o exemplo o temos no Natal, e o exemplo o temos no verão pasado, non serve de nada agora desconfinar rapidamente e depois ter de voltar, porque non há nada pior, estamos moito máis cansados do que na primeira vaga, estamos todos con menos esperanza, anímicamente pior. Se agora desconfinamos e voltamos á normalidade e depois temos de voltar a confinar, vai ser moito mal. Por tanto, é mellor ficar agora e pensar
que não vamos ter Páscoa, pensar que temos de continuar a fazer sacrifício, mas se depois... Para termos Natal. E o que te parece, Sim. Olivia, depois de ter facilitado noutras alturas, será que agora o Governo só nos vai deixar sair de casa quando acabar a pandemia? Não, isto não. Agora, não é que eu discordo da Begonha, mas tem uma outra leitura, que é assim, eu sou incapaz, como é evidente, de dizer se vamos desconfinar ligeiramente até no início, depois das festas da Páscoa. Sou incapaz, ou se vai acontecer antes. Porque é o seguinte, o facto é que há cada vez mais pessoas na internet, isto é super interessante ver a ver os comentários, nas barbaridades que são ditas no Facebook às vezes, mas é interessante a ver, às vezes ver as pessoas cada vez mais revoltadas a dizer dois pontos. Primeiro, quando há pessoas que dizem vamos ficar confinados até o final de abril, há muitas pessoas que estão a sofrer economicamente que dizem, que respondem assim no comentário. É fácil dizer isto quando vocês têm um ordenado no final do mês. E cuidado, que este tipo de comentário está a crescer cada vez mais. E acontece o mesmo na Alemanha. Por exemplo, na Alemanha, a situação sanitária melhora, mas ao mesmo tempo, como disse um eleito conservador recentemente, a situação está a melhorar, mas o moral está a piorar. Agora vamos imaginar que em Portugal, daqui a um mês, haja 2, 3 mil casos por dia. A pressão vai ser tão gigante sobre o governo e sobre Marcelo Rebelo de Sousa, é que não sei até que ponto o governo não vai manter esta promessa até final de março. Porque também não podemos ser demagogos, encontrar o equilíbrio entre a questão sanitária e económica, porque eu já ouvi pessoas a dizer neste momento que é não só devemos confinar até a Páscoa, mas até os mais radicais, até o verão, até dezembro, já agora, 2024, 2025. E neste caso, como dizem algumas pessoas na internet, e lá concordo, isto é fácil dizer quando tu tens o ordenado no final do mês. Mas é verdade o que estás a dizer, realmente coincidimos bastante, mas da leitura de ontem, eu a analizar e avaliar, depois de tantos anos cá a morar, está claro que eles sobre a mesa teñen ese confinamento até en principio, se todo correr ben, como está a correr, porque temos de ser positivos e ter esperanza, até fin de marzo, porque depois sería un bocado, eu penso que até ilóxico, non é? Dar facilidades na Pascua, porque podería acontecer algo parecido ao Natal. E como a Pascua é pequena, realmente son poucos días, sí que eu penso que depois en abril, se isto correr ben, e penso, e pareceme lóxico, que as escolas, de feito estive a ouvir a entrevista hoxe de mañá ao ministro de Educação, é verdade que ele non quis, lóxicamente, avanzar cenários, non é, de volta á normalidade nas aulas, non é? Mas é verdade que depois da Páscoa, xa no terceiro trimestre, sí que sería bastante lóxico voltar pouco a pouco. Mas nesse ponto, Begonha e Olivier, parece que há aqui um ponto comum entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, não é? Não vamos ter uma Páscoa como estávamos habituados, não é? Pronto. Mas em relação ao regresso às aulas, haverá sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa quer ir um pouco mais à frente do que António Costa, ou só quererá dar um horizonte aos portugueses, ao dizer que o Governo deve começar já a preparar o regresso às aulas presenciais? Begonha. Pois eu penso que sí, penso que o Presidente da República sí que lle puso un encargo, non é? No cuaderno de encargos, unha exigencia, como se diga, ao goberno de Antonio Costa para preparar doseadamente e ben o que é o desconfinamento. E a mí iso pareceme fundamental, porque de feito é o que nos vai dar esperanza. É moito importante. Ontem o Presidente da República falou de esperanza e é unha cousa que para mí é fundamental porque eu o aplico tamén na miña vida, non é? Na miña familia. Temos de ter esperanza, temos de ver luz no final do túnel ou no fin do túnel. Para iso é moito importante desconfinar ben, é dizer aos portugueses, está ben, agora facen sacrificio, mas depois desconfinamos. É verdade que é moito difícil, eu non gostaba de estar no lugar do goberno, mas é moito difícil que agora o goberno traballe moito intensamente, ainda máis, para facer un plano en condições con posíveis cenarios, porque non se sabe o que vai pasar con as variantes e demais, mas con posíveis cenarios A, B, C, D de desconfinamento para nos ter as ideas moito claras e saber en cada momento o que facer. Para mí é o máis complicado. Sim. Olivia, mas achas que já seria a altura de começar a preparar o regresso às aulas ou, como diz o Ministro da Educação, ainda é precipitado? Não, para mim o mais importante é a urgência e é
melhorar o ensino à distância. Porque, tenho 2 filhos e um deles no 10º ano, quando recebi os horários, eu nem quis acreditar. Não estou a acreditar. É assim, o horário dele, não, mas a sério, não entendo, são 2h30, portanto, assim, 90 minutos, são 2h15. Portanto, houve uma transposição direta das aulas que eram dadas presencialmente para o online. É inacreditável. Foi isso que aconteceu no teu caso. Alguém tem que falar disto. É que 2h15, claro que depois é os trabalhos de casa, não é? Mas eu faço, porque a maior parte das pessoas, eu sempre considerei que não há trabalho de casa suficiente, ao contrário do politicamente correto, que diz exatamente o contrário. Mas, no caso do ensino à distância, eu não entendo 2h15. Não entendo. Não entendo como é que uma geração que passa muito tempo, infelizmente, à frente do computador para jogar, não tem capacidade, mais do que 2h15 por dia, para aprender. Não estou a perceber, e dia esta geração vai pagar muito caro este preço, porque não é 2h15 que tu aprendes o que tens que aprender. Eu tenho outra, como sabem, outra experiência, mas vou ser super breve. No caso, isto é o mesmo que falávamos do plano do desconfinamento. No caso do Instituto Español de Lisboa, un colexio do goberno español público, desde setembro, porque estou a preparar unha reportaxe para o xornal, desde setembro estiveran a preparar un plano de contingencia, moitas persoas non tiveran ni verao para ver os posíveis escenarios, o que podería acontecer. Olha, está a funcionar lindamente desde 12 horas depois de fecharem as escolas. Estamos a ter 4 ou 5 aulas por día, traballos, todo a través da plataforma Classroom, e está a funcionar lindamente. É dizer, se se quiser, é possível. Tivemos, entretanto, a mudança de coordenador no plano de vacinação. Temos agora um militar à frente da chamada Task Force. Acreditas, Olivier, que este facto pode ser uma mais-valia? Super rapidamente, eu acho que está a começar muito bem, com um discurso super responsável. Não sei se por ele ser, aliás, militar, que nesta fase do campeonato precisamos de planeamento, mas eu acho que ele está a começar muito bem o seu trabalho, mas é um pouco cedo ainda para fazer um balanço. Begonha, o certo é que também esta semana a Ministra da Saúde admitiu que tem havido tropeções no processo de vacinação. Estes tropeções são compreensíveis ou evitáveis? Eu penso que sería tamén bon que a ministra tivese dito, pois nos enganamos nisto, no outro, é dizer, temos de, igual que a Úrsula na Unión Europea diz, mea culpa, tamén isto é unha coisa que cando as coisas non se facen ben, non é? Tens de recoñecer isto de falar de tropezoes, non é? Houve moitas fallas, concordo con Olivier, non vou insistir cá, dá esperanza este novo coordinador e, sin dúbida, ten corrido non tan ben como se esperaba, mas, como dixía ao comezo do programa, é o momento de tentar solucionar o que non se fez ben e tentar agora realmente con esta nova coordinación no plano de vacinación que vayamos a velocidade de cruceiro se realmente as vacinas começarem a chegar. Uma das medidas que vai ser renovada por mais 15 dias é a do encerramento de fronteiras, apesar dos apelos dos dois lados da raia, Begonha. É um caso exatamente, que te diz muito, continuamos na mesma e eu penso que isto vai ser até a Páscoa, até depois da Páscoa, para evitar precisamente a circulação transfronteriza e non só por traballo, sino tamén por lazer, non é? Portanto, isto é un problema, continua a ser un problema moito grande para as persoas da Gaia, que son moitos miles de persoas desde Valença do Miño até Vila Real de Santo Antonio e do outro lado da fronteira, que teñen esa relación tan especial, e penso que aquí non os gobernos de ambos países non tiveran, neste caso, a sensibilidade suficiente. Sei que non é fácil, mas para tentar, pelo menos, dar algún sinal de esperanza a todas estas persoas. Queria ainda ouvi-lo sobre um dos factos políticos da semana. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, conseguiu aguentar-se na presidência do partido. Olivier, foi melhor ou pior para o CDS e para a direita moderada, na tua opinião? Eu acho que neste momento o CDS vive tanto, o eleitorado vive tanto na sombra do Chega, que é complicado se renovar perante uma nova força política e com um líder com o carisma que tem André Ventura. A minha teoria, que eu defendo sempre, que eu acho que o CDS só podia renascer, entre aspas,
com um homem, que é Paulo Portas. Ele sim podia fazer sombra a André Ventura, mas eu acho que o Paulo Portas já tem outras ambições além da TVI, que é talvez um dia Presidente da República, mas é muito complicado, ou a Câmara Municipal de Lisboa, primeiro, para depois ser Presidente da República eventualmente, mas eu acho que é muito complicado para o CDS, o seu eleitorado está muito fragilizado desde a chegada desde o Chega. Begonha? Rodríguez dos Santos aguantou, é dizer, vais aguantar máis un bocadiño. A presión é importantísima e xa se viu, non é? Que a tensão entre os varoes, persoas relevantes do partido no pasado fin de semana, non é? Mas há unha crise moito grave e unha crise, eu penso que de lideranza a varios CDS, está moito fragmentado. De feito, até temos visto as unsaucristas aparecer que durante o último ano non tiña aparecido para nada. Vimos aparecer primeiro na SIC, escrever algún que outro artigo de opinión. Eu penso que estáse a preparar alguma coisa. E que o Rodríguez dos Santos, sí, realmente, nas próximas autárquicas, é verdade que vai con o PSD, mas non sei se aguantará, até as autárquicas. Non sei, porque há unha pressão muito grande dentro dos CDs. Muito bem, vamos avançar porque está na hora do teste semanal à Begonha e ao Olivier. É o internacionalmente conhecido Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. É assim, todas as semanas pomos aqui à prova o conhecimento da Begonha e do Olivier sobre expressões bem portuguesas. Nas últimas semanas não têm acertado muito. Olhem que se andam a faltar às aulas de português, ainda temos de armar um 31. E é isso mesmo que queremos saber. O que é que significa armar um 31? É um jogo de cartas. Não, armar um 31 é armar uma armadilha. Uma armadilha para caçar animais? Para quê? Uma armadilha para armar um 31, uma armadilha... eu conheço essa expressão. Não, aí Olivier, estamos muito mal. Não aparecer num encontro, não? Não é isso? Um encontro, não é um encontro. Armar um 31 significa arranjar uma confusão ou uma zaragata. Não é uma zaragatoa, é uma zaragata. Uma discussão, uma desordem, é isso que é um 31. A origem da expressão armar um 31 pode ter a ver com a revolta republicana que houve no Porto em 31 de janeiro de 1891. Também há quem diga que tem a ver com um antigo jogo de cartas que se chamava o 31. As opiniões dividem-se, mas não vale a pena por isso armar nenhum 31. Logo acertam para a semana. Mas eu não tinha ouvido nunca isto. Sim. Por acaso? Pois eu não tinha ouvido. Da próxima já sabem, quando houver problemas. Índice de Tugalidade. E antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha. Eu não quero armar um 31, mas, vai. mas o pouco que podemos fazer agora, não é? Além de ficar em casa e trabalhar desde casa, é passear. E então eu estou a descobrir, perto da minha casa, locais, casas, estou a ver como estão as calçadas, por exemplo, e gosto muito de ir à Tapada das Necessidades, que é uma maravilha, um espetáculo. Uma vista fantástica, sim. Fantástico, mas está a calçada, está o piso, o chão, que é um bocadinho vergonhoso. Porque, e agora imagina se tivesse um carrinho de bebê. Claro, ou exatamente. Numa cadeira de rodas, não é? Exatamente. E está para andar, e eu costumo ir com os meus filhos com calçado super cómodo, mas para andar está muito mal. Eu acho que precisava de um bocadinho de investimento, porque é um dos grandes parques e espaços verdes de Lisboa. Fica a sugestão. Olivier? É um estudo que pouca gente falou deste estudo a nível europeu. As poupanças dos europeus estão a aumentar claramente com a pandemia. Isso é negativo? De certa forma faz alguma lógica, porque as pessoas que têm mantido o ordenado têm poupado mais dinheiro em casa, como é evidente, porque não saem. Bom, para mim o negativo da semana é que, enquanto o Papa tinha razão quando dizia que o consumismo tem que ser repensado, outra coisa é comprar coisas das quais precisamos, sobretudo para ajudar os outros. E não estou a perceber, e repito e bato a mesma tecla, como é que há pessoas que mantêm o ordenado com a pandemia
e acumulam dinheiro na conta, enquanto há pessoas, restaurantes que precisam, há pessoas, floristas que precisam que se compra flores, tudo isso para a nossa casa, porque ao fazer isto, evitamos eventualmente que um dia estas pessoas possam recorrer à banca alimentar contra a fome. Por isso, eu acho que é a altura em que o consumismo salva a humanidade. E agora o positivo, Begonha? O positivo chama-se rádio. Amanhã, que dia é o Dia dia Mundial da da rádio, Rádio. é o nosso dia. Os três que estamos cá, e o nosso Rui Glória e as pessoas, toda a equipa da Renascença, somos homens e mulheres de rádio, amamos a rádio. E a rádio demonstrou mais do que nunca no último ano, em todos os países, em Espanha, em Portugal, na França, em todo lado, que a rádio é imbatível. Por quê? Estão a aumentar as audiências porque as pessoas, quando ficam em casa, precisam de companhia, precisam de luz. E esta luz e esta energia que tem a rádio não a tem nenhum outro órgão de comunicação social. E o teu Viva positivo? a rádio! Viva! E o teu positivo, Olivier? O meu positivo é super leve, para sorrir um pouco, porque já vos contei que eu adoro passar muito tempo na minha varanda, sobretudo nos tempos do confinamento. E que eu adoro fazer, já vos disse também, que era como o filme do Hitchcock, anda a observar as outras casas e ver os hábitos das pessoas. E uma coisa que eu adoro agora, é ver a roupa de confinamento. E, por exemplo, adoro ver as pessoas de pijama todos, e topei numa moda extraordinária em Portugal. Por acaso, um vizinho meu, que é um amigo meu que vive em frente, já ouvi vestir desta vamos forma. rápido, Olivier. Depois fui investigar as pessoas à minha volta e dizem sim, eles têm. É a moda do robe dos portugueses em confinamento. É algo de loucura. Quase toda a gente tem um hobby. Eu fiz um pequeno jogo pessoal. Imaginei entre Begonha, Anabel, Miguel Coelho e Paulinho quem gostaria de hobby ou não. Eu aposto que o Miguel Coelho tem um hobby, que o Paulinho tem um hobby, que a Anabela não tem e que a Begonha tem. Pois não utilizo muito, Pronto, mas Mas tem. Eu gosto fica de assim. estar vestida em casa. Ficamos Anabela, assim. tu usas um hobby ou não? Não, normalmente não. Prefiro Ai, andar vestida. Anabela, assim Mas gosto, o Miguel Anabela. Coelho, então o Paulinho deve ter um hobby extraordinário. E com Olha, eu esta- estou vestidíssima agora, estou super como se fosse para ir à Renascença. Eu gosto de trabalhar Ótimo. mesmo em bom estado, Assim é que é. físico. Terminamos assim com esta imagem do Rob. Mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana.